A expectativa é que dentro de 2 horas deve começar a votação da reforma tributária. Depois do arcabouço fiscal, esse é um dos projetos mais importantes para o governo, que trabalha para costurar acordos que garantam o máximo de votos possíveis e a aprovação do texto. Vamos até a Câmara dos Deputados conversar ao vivo com a nossa repórter, sempre presente, Naiane Carvalho, aí no plenário da Câmara. Que visão interessante. Eu gosto de ficar aí desse lugar aí para entrar ao vivo, quando eu estava cobrindo aí. Mas, enfim, quem que está aí falando agora? Como é que está? Vai votar? Como vai ser? Oi, Valteno, boa tarde para você e a todos. Olha, eu estou aqui no plenário junto com o deputado Domingos Sávio. Quem está ali embaixo agora presidindo a mesa é a deputada Rosário. E, bom, os parlamentares estão fazendo algumas observações em relação ao projeto da reforma tributária. Valteno, eu só quero te avisar que o deputado está com retorno aqui, caso você queira falar com ele. Eu vou pedir para a nossa equipe técnica só melhorar o som um pouquinho, porque está um pouco enlatado, né, deputado, para a gente ouvir o que o Valteno tem a questionar para o senhor. Mas vamos lá. Hoje, marcada a votação. O senhor se reuniu mais cedo com o Tarcísio de Freitas, com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Como é que o partido está para essa votação? Olha, cumprimentar você, Naiane, Valteno, a todos que nos acompanham. É um momento de grave preocupação, tenso. Por quê? Nós estamos para tomar uma decisão de algo que afeta a vida dos 215 milhões de brasileiros. Uma decisão muito séria, necessária. Reforma tributária é necessária? É. O modelo tributário brasileiro, ele é um modelo que é um verdadeiro inferno para quem é empreendedor. O consumidor acaba tendo muito imposto em todos os seus produtos que ele vai consumir. E é preciso uma reforma que torne a nossa arrecadação menos onerosa para quem é empreendedor, o imposto não seja tão alto. Agora, a reforma que está aí, na minha maneira de avaliar, ela pode piorar muito a situação. Pior, a forma com que ela está sendo conduzida, não é? Sem transparência. Nós estamos aqui com os deputados passando pela tribuna, agora tem um deputado falando, eu já me manifestei, mas sabe uma coisa? Contar para o Brasil inteiro. Nós estamos discutindo um projeto que ninguém, nem vocês da imprensa, nem nós parlamentares, nem o Brasil inteiro, ainda não sabe qual que é o texto do projeto, porque foi apresentado ontem um chamado substitutivo preliminar. O que será votado hoje à noite, pelo menos é a intenção do presidente Arthur Lira e do relator, é um relatório que ele ainda vai apresentar na hora de votar. Nós não estamos falando de um projeto com 4, 5 artigos, nós estamos falando de um relatório com 140 páginas. Chega, apresenta, aí não pode discutir mais, porque a discussão vai ser encerrada às 6 horas da tarde. Veja se tem lógica isso, é totalmente ao inverso. É isso que eu estou chamando de democracia relativa, que o Lula gosta. Democracia relativa é isso, enquanto ela é relativa e o poder fica absoluto, você impõe uma coisa na população. Nós não podemos fazer isso. Nós não podemos fazer uma reforma tributária que vai aumentar imposto e que vai pensar principalmente no agro, porque aquilo que nós levamos ao relator, eu quero fazer justiça, ele está nos atendendo em alguma coisa. Nós defendemos a isenção da cesta básica. Foi a FPA que defendeu, à frente do Comércio e Serviços, que eu sou presidente, defendeu desde o início que não podia onerar a cesta básica, que nesse texto, inclusive, que ele leu ontem, está sendo onerada em 60%. Mas ele já anunciou que vai nos atender. Agora o governo, inclusive, fica bradando, a turma aí do PT, que eles estão oferecendo a cesta básica isenta. Ora, isso não é verdade, isso é uma das conquistas. Mas tem outras coisas graves no projeto que, se passar do jeito que está, é um desastre para o agro, para o setor de serviços, para o setor de turismo, para a área da educação, para a área da saúde. Então nós estamos fazendo um apelo para deixar para votar em agosto, pelo menos, para a gente ter o resto do mês de julho, para vocês da imprensa poderem saber qual é o projeto que está votando, informar para o povo e para nós, deputados, ouvirmos também os setores produtivos e votar uma reforma boa para o Brasil, que não aumente impostos. Porque essa, do jeito que está vindo, eu não tenho dúvida, ela vai aumentar e aumentar muito os impostos. Deputado, e isso é uma tragédia para uma economia que está patinando, porque a carga tributária é alta. Pois deputado, não, Valteno? Deputado, o PL tem a maior bancada hoje na Câmara dos Deputados. Essa posição do senhor é uma posição de bancada ou o senhor acha que esse é um tema que divide muito o parlamento aí? Tem alguma previsão de como é que vai ser a votação?
Olha, de fato, o PL é a maior bancada, só que na Câmara Federal nós somos 99 deputados, temos uma grande bancada no Senado. E eu queria frisar uma coisa, o PL não é contra fazer uma reforma tributária. Aliás, tanto essa PEC 45 como a PEC 110 que está no Senado, ela começou a tramitar no período do presidente Bolsonaro. O PL, que é um partido liberal, um partido que valoriza o empreendedorismo, que defende a propriedade privada, o PL entende que precisa fazer uma reforma tributária, mas não da maneira que está fazendo. Então nós tivemos uma reunião hoje pela manhã com o presidente Bolsonaro, com o presidente Valdemar da Costa Neto, e a posição unânime do PL é de que nós queremos que essa votação seja adiada, tanto que nós vamos entrar com um requerimento pedindo o adiamento de votação logo que o presidente Arthur Lira assentar naquela cadeira, que encerrar as discussões e dizer que vai iniciar a votação. Aí é a hora de entrar com o requerimento, ele já está pronto. E nós vamos tentar adiar. Se nós não conseguirmos adiar, nós não temos outra alternativa, nós temos que votar contra e tentar sensibilizar os demais parlamentares para votar contra. Mas eu insisto, a gente não quer votar contra uma reforma, a gente quer fazer uma outra reforma. Até porque o cidadão precisa entender isso. Se a gente votar contra e derrotar essa reforma, esse ano não pode entrar com outra. A Constituição prevê isso. Derrotou um projeto sobre um assunto, ele entra no ano seguinte. Então, e também uma PEC demora até chegar no plenário. Então nós achamos que seria muito bom para o Brasil ter uma reforma tributária que desburocratizasse, né, o sistema produtivo, para que atraíssemos investimento, mas não para aumentar imposto. Olha, o setor rural, se for pagar, né, o que eles estão propondo, porque disseram que vão reduzir o preço dos insumos, o imposto sobre os insumos, etc. Ora, é um absurdo o que estão falando, né? Vai sobrecarregar e muito o setor rural se for aprovado da forma que está vindo. E outra coisa, jogam lá como imposto seletivo, por exemplo, e imposto que eles chamam de imposto seletivo é um imposto que pode ser majorado pelo tanto que o governo quiser colocar. Pode colocar 30%, 40%, 50%. Esse imposto seletivo, eles colocam lá, né, que será com produtos que fazem mal à saúde e ao meio ambiente. Bom, eu acho que produto que faz mal à saúde tem que ser imposto seletivo. Agora, a questão do meio ambiente, que nós defendemos o meio ambiente, é relativa no seguinte aspecto. Um defensivo agrícola, um produto para você combater as pragas que tem na soja, no café, no milho. Todo mundo sabe que não tem jeito de produzir sem combater as pragas. Aquilo ali é o agrotóxico ou o defensivo, o nome que quiser dar. Mas eu chamo do remédio da planta ou o remédio do animal, que vai combater o berne, o carrapato. Você não tem como não usar isso. Aquilo faz mal para o meio ambiente? Sim, pode fazer mal para o meio ambiente. Então eles poderão tratar como um produto hipertributado. Nós queremos mudar coisas como essas no texto que não mudou até agora. Deputado, uma votação bastante polêmica. Opa, Valteno. Diga, Valteno. Completar, depois porque ele perdeu o fone e caiu. Deixa eu pegar. Mas ele está me ouvindo, tá? Ou caiu o fone aí? Continua me ouvindo ele? Está me ouvindo? Não, só um minutinho, Valteno. Pronto, gente, televisão ao vivo é assim mesmo. TV ao vivo é a casa do capeta, né? Mas aí mais funciona. Deputado, olha só, o senhor falou da reunião de hoje. Fica mais natural, mais espontâneo. Vamos lá. O senhor falou da reunião do PL hoje, mas eu vi que o negócio lá quebrou o pau, porque estava o Tarcísio, e o Tarcísio está defendendo que a direita não podia perder essa bandeira da reforma tributária, o Bolsonaro estava lá também no meio, a direita dividiu-se nesse tema, o Tarcísio está andando... Como é que ficou essa coisa? O senhor é de Minas, o Tarcísio é de São Paulo, o Bolsonaro é do Rio, como é que ficou essa história? A direita rachou na reforma? Olha, deixa eu te dizer uma coisa, uma ótima oportunidade que você me dá para falar o que ocorreu de verdade para o Brasil inteiro. É um problema essa coisa de alguém filmar, manda um pedacinho do vídeo e passa uma mensagem equivocada. Não houve divisão nenhuma da direita. O que ocorreu, e eu vou descrever, tentar ser sucinto, o Valdemar abriu a reunião, o Tarcísio, nosso convidado, foi lá gentilmente para debater conosco a reforma e ele iniciou falando o que é óbvio, que o PL sempre, a direita, sempre defendeu uma reforma tributária porque o Brasil precisa. Só que quando ele estava dizendo que nós sempre defendemos, que nós temos que defender, alguns estavam entendendo que ele estava defendendo que tinha que votar agora, de imediato, do jeito que está, não esperou ele terminar de falar. Isso é natural num momento de um debate caloroso. Aí o próprio
próprio Bolsonaro, o próprio Valdemar pediu, espera, gente, ele não está dizendo, e aí o Tarcísio complementou, eu não estou dizendo que é desta forma, que é esta reforma e que é hoje que tem que votar. E complementou o raciocínio dele, falando o que ele sempre disse, a reforma é necessária para o Brasil, a reforma é necessária para atrair novos investimentos, para gerar mais emprego, para que nós tenhamos um custo Brasil menor, mas não da maneira que estão querendo fazer. E nós acreditamos que mais do que nunca a direita está unida, consciente de que nós temos que ser resistência aqui, porque a forma que estão querendo implementar a reforma é bem a cara da esquerda, né? É aquela história que o Lula disse recentemente, ele que se disse orgulhoso de ser comunista, ele disse que democracia é relativa. Democracia não é relativa. Quando você diz que se a democracia for relativa, aí o poder fica absoluto na mão de quem governa, e aí vem ditadura. E você querer aprovar uma reforma sem que o texto seja do conhecimento sequer dos parlamentares que vão votar, isso é democracia relativa. O texto tem que ser de conhecimento não só do parlamentar, tem que ser conhecimento de vocês da imprensa, do cidadão que vai pagar o imposto. E a reforma tem que ser feita pensando em quem vai pagar o imposto, pensando no consumidor, pensando no produtor rural, pensando no comerciante. Não é uma reforma para aumentar a arrecadação. E aí é o que eu disse, os prefeitos estavam contra, os governadores, alguns de repente ficaram a favor, porque o governo, que estava o tempo todo dizendo que não vai haver aumento de impostos, aí resolveu usar o argumento com os governadores e ali falar a verdade. Calma lá, vocês estão contra, mas olha, todas as prefeituras, praticamente todas, fizeram um estudo do IPEA, sabe, dizendo que 98,6% das prefeituras vão aumentar a arrecadação. Praticamente todos os estados vão aumentar a arrecadação. O governo federal vai aumentar em 200 bilhões a arrecadação, é o que ele pelo menos pretende e é o que a ministra do Planejamento disse que o governo precisa para o arcabouço fiscal dar certo, aumentar para o ano que vem 200 bi a arrecadação. Ora, se vai aumentar para o município, vai aumentar para o estado, vai aumentar para a União, quem vai pagar a conta? Não é, Valteno? É o cidadão. Então a reforma pelo menos tem que ter essa clareza de dizer, nós não estamos fazendo reforma tributária, estamos fazendo aumento de imposto. E quem consegue votar a favor de aumento de imposto numa hora dessa? Eu não voto a favor de aumento de imposto. Deputado, a gente soube agora há pouco que está tendo uma reunião entre a Frente Parlamentar da Agropecuária, Valteno, e o presidente da Casa, Arthur Lira. Ontem foram pedidos 7 pontos específicos pela FPA para que se fosse votado, apoiada aqui a reforma tributária aqui na Câmara dos Deputados. O senhor falou aí da questão dos insumos, a gente falou da questão da cesta básica. Me fala assim de forma resumida quais outros impactos diretos assim no agro para que o nosso produtor fique esperto e sabendo realmente o que está acontecendo. Olha, então de forma resumida, nós entendemos que o pequeno produtor, que é a grande maioria brasileira, não dá para fazer débito e crédito. Então ele tem que ficar isento da tributação e deve ser até um faturamento. Nós reivindicamos que aquele produtor que faturar até 4.800.000 por ano, ele deva ficar fora. O produto dele, seja o leite, seja a soja, seja o milho, seja o gado de corte, o frango, ele deve ficar fora. Aquele que fatura mais do que isso, nós entendemos que a alíquota dele deve ser no máximo 20% da alíquota cheia, porque senão vai impactar no custo do produto lá na prateleira, lá no final. Então nós não podemos tributar lá na fazenda mais do que isso. Foi a nossa sugestão, para dizer que não vai tributar com nada, porque na verdade quando ele compra, ele já está trazendo tributo para a fazenda, o combustível, a semente, o adubo, a energia, tudo isso já tem imposto. Mas já que ele vai se creditar desse imposto, a gente está entendendo que ele não pode ter uma alíquota muito alta, porque tem a mão de obra que não credita para o produtor nada e ela pesa e assim por diante. Agora, uma outra coisa importante, o ato cooperativo, e não só para produtor rural, para as Unimedes, para as cooperativas em geral. Nós defendemos que isso também seja olhado, garantindo que o ato cooperativo não vai ser bitributado, né? Então, basicamente, são coisas como essas que estão ainda dependendo de uma posição. E nós defendemos que a folha de pagamento, né, possa constar como crédito para quem tenha pelo menos 30% do seu custo, isso para empresas de um modo geral, porque afeta o produtor, o transporte afeta o produtor, né, uma série de setores que prestam serviço ao produtor. Mas a reforma tributária, ela não é só para produtor rural. E nós da FPA, eu sou vice-presidente da FPA, mas sou presidente da Frente do Comércio e Serviços. Nós temos uma responsabilidade com o Brasil, né? Não podemos defender só o agro e o comércio e o serviço do Brasil ficar inviabilizado. Essa reforma até agora só tem um setor que desde o início está batendo palma.
que é a indústria, que nós queremos que a indústria diminua sim a tributação, porque o Brasil precisa de fortalecer o seu parque industrial, mas não é sacrificando os outros setores. Desculpa ter que cortar o senhor, o papo é longo, tem muita informação para ser passada para o nosso público, né? Mas eu preciso devolver para o estúdio, porque infelizmente a gente tem um horário, mas muito obrigada pela sua participação. Eu agradeço e nós vamos continuar lutando aqui para adiar ou para defender integralmente o agro brasileiro. Muito obrigada, Valteno. Então, a votação está marcada aí para as 18 horas, segundo o presidente da Casa, Arthur Lira, e a gente segue acompanhando.